E agora nós vamos abrir os nossos corações para o momento da reflexão. Nós vamos aí prosseguindo, esta noite na presença do nosso Deus. O tema que eu tenho: não há limites para Deus. Esse tema, ele é muito forte, é interessante, e Deus vai falar para você de que você pode contar com Ele. Pode contar com Ele para qualquer coisa. Não há limites realmente para Deus. E nós vamos aqui olhar para uma passagem de um dos grandes milagres do Senhor Jesus Cristo. E que esse milagre que Ele fez, isso causou um desespero muito grande nos seus adversários. Foi daí que realmente começou a se pensar em tirar a vida de Jesus Cristo, em tirar Jesus do meio do caminho. Veja só, em João, no capítulo 11, versículo 32, diz assim: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Veja, o comum que nós temos na vida é que quando alguém morre, acabou. Esse pensamento, ele acaba sendo um pensamento verdadeiro pela vida que vivemos. Sabemos que é assim. Mas, veja que esta mulher, ela está diante de Jesus, aquele que declara que é a vida e a ressurreição, aquele que é o Filho de Deus, aquele que tem o poder para ressuscitar os mortos, para curar enfermos, para fazer tudo o que você possa imaginar. Jesus, como disse no último vídeo, multiplicou o alimento, andou sobre as águas, as coisas que não são comuns, não são naturais desta vida. E aqui a palavra nos mostra que essa mulher, ela se prostrou diante do Senhor Jesus Cristo, fazendo essa declaração. Ela estava em choro, ela estava em pranto, porque ela esperava que Jesus fosse breve em uma resposta pela qual ela precisava. O irmão dela estava doente, Lázaro, e Jesus estava de viagem em sua missão, e Jesus soube da notícia, mas não voltou logo. Jesus sabia o que iria acontecer, ele estava consciente. E esta mulher, então, ela limita aqui o poder de Deus, quando ela diz: meu irmão não teria morrido. Se Jesus estivesse lá, o irmão não teria morrido. Por quê? Porque ela pensou: ora, Jesus cura, meu irmão está doente, ele pode curar, mas se ele morrer? Ela estava pensando assim, não é? Por quê? Porque é o comum do mundo, é muito difícil. Mas veja só, no 33 diz: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com ela, que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus, ele viu o cenário do luto, da tristeza, da angústia, do sofrimento. Ele viu o estado em que o homem se encontra, estado de miséria. É terrível, você sabe disso, todos nós sabemos como é difícil encararmos a morte, encararmos o luto. Mas veja, a palavra diz que Jesus moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Ou seja, Jesus se agitou, Jesus se abalou. E também tem um sentido de Jesus se revoltou com aquilo ali. Jesus se revoltou porque a criatura que Deus havia feito estava nesse estado terrível, padecendo, sofrendo, sem nenhuma condição de reverter situações como esta, situações de doenças, situações de deficiências, não é? Que o homem tem em seu corpo, situações
de morte, situações de luto. É uma coisa terrível, que causa um mal terrível ao homem. É a maldição realmente enraizada, prendendo o homem, fazendo o homem realmente não ter saída, não tem o que fazer. Lázaro morreu e acabou-se. Ela pensava, se o Senhor tivesse aqui enquanto ele estava doente, era mais fácil. Mas e agora? Ele morreu. É assim que pensamos. Nós não temos a visão de Deus. A visão de Deus é que um dia os mortos vão ressuscitar. Os que estão em Cristo Jesus, os que morreram, os que morreram em fidelidade a Cristo, eles vão ressuscitar. Por quê? Porque Jesus tem esta autoridade. E por que ele não faz isso logo? Porque o momento será o momento de Deus Pai. Jesus não coloca o dia, a hora, mas ele sabe que o Pai anunciará o momento certo, porque o Pai é correto, é justo, né? Ele sabe perfeitamente como fazer todas as coisas. Então Jesus se abalou no espírito e diz mais, no 34, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus disse: onde o puseste? Olha a situação de miséria do homem. Quando morremos, somos carregados, acabou-se a vida. Não pensamos, não respiramos, não sentimos, não falamos. Somos como nada. Voltamos ao pó. Fomos formados do pó e voltamos ao pó. E ele diz assim, onde o puseste? O Senhor diz: me levem aonde ele está. Onde está o seu corpo, né? E em seguida, no 35 diz: Jesus chorou. Jesus viu aquele quadro. Jesus estava sensível à humanidade, sensível a você, amado. A sua vida não é diferente da minha, não é diferente da vida de Marta, de Maria, de Lázaro, dos apóstolos. Todos somos iguais, todos estamos padecendo no mundo, todos estamos em sofrimentos, buscamos a felicidade, nos esforçamos para viver pelo menos um pouquinho, um final de semana, ou um dia, ou em uma festinha. Coisas passageiras, não é? Mas o Senhor quer nos dar alegria verdadeira, o Senhor quer nos dar a eternidade, e Ele sabe e tem condições para isso. Mas Jesus, ninguém pode afirmar. Por que Jesus chorou? Chorou porque estava sensível, estava comovido com a situação do homem. Não era somente a situação de Marta e Maria, não era somente a situação de Lázaro que estava morto, mas é a situação da criatura, é a situação de todos nós. Jesus não iria fazer apenas um milagre. Ele iria, neste milagre, sinalizar que Ele é realmente a vida e a ressurreição. E que Ele tem este poder e que não há limites para Deus. E que todo aquele que crê em Cristo Jesus verá esta glória, a glória do Senhor. Porque está dito. E Ele manifesta realmente a glória de Deus. Veja mais, Ele diz, no 36, disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Com que este não morresse. Ele não fala de ressurreição, veja como eles limitam o que Deus pode fazer, porque não é uma coisa comum, amado. A morte é um gigante, é como Golias. Golias era um gigante que todos tinham medo, ninguém queria enfrentar Golias, até que apareceu Davi, e Davi venceu Golias pela fé, por não limitar o poder de Deus. E nós temos aqui Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Ele está diante de um gigante muito maior, um gigante poderoso, mas Jesus Cristo sabe perfeitamente
quem é o Pai, sabe perfeitamente quem é Deus, sabe que Deus criou todas as coisas, sabe que não há limites para este Deus. O que poderia nos limitar a receber, ou que pode limitar as nossas vidas de recebermos a vida de volta um dia se morrermos, é o nosso pecado, são os nossos erros. O homem, por natureza, ele é um transgressor. Ele passa o dia transgredindo, passa o dia fazendo coisas erradas. Sejam elas pequenas ou grandes, não importa. Mas veja, Jesus está diante de uma situação em que ele tem que enfrentar o adversário. E ele vai ao encontro do seu adversário. Ele é ousado. Veja mais. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Veja a situação. Jesus tem que enfrentar a morte, e está prendendo a Lázaro. Ele diz assim: disse Jesus, tirai a pedra. Meu amado, não é fácil, todos sabemos. Você chegar no cemitério e mandar tirar o caixão para dar uma ordem de vida, isso não é para qualquer um. Mas para o autor da vida, não há limites. No nome de Jesus, tudo acontece de bom. O poder de Deus se manifesta. Ele recebeu autoridade e poder no céu e na terra. Ele pode todas as coisas, não há limite. E quando você olha aqui que ele pode ressuscitar, então ele pode curar. E ele cura. E ele quer fazer isso nas nossas vidas. Então ele ordena: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. 4 dias. O corpo está em decomposição. A coisa está complicada. Mas Jesus disse: tirai a pedra. Remova a pedra. Eu não estou perguntando o dia, eu não quero saber como é que está. Eu estou dizendo: tirem a pedra. Remova essa pedra da incredulidade. Remova esta pedra que tem colocado você em uma vida, em um estado de quem está morto. O Senhor, Ele quer dar uma ordem espiritual. Ele quer liberar a bênção maior que a bênção da vida. Então a palavra diz assim: disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Seja o que for, não sei o que você está vivendo, mas o que você estiver vivendo, entenda uma coisa: se você acreditar, Deus vai abençoar você. Deus vai remover todo o mal e vai fazer você ter a vida que você está precisando. Nós estamos falando de um Deus que para Ele não há limites. Quando Ele age, ninguém pode impedir. Nós estamos falando do Deus Criador dos céus e da terra, daquele que é onipotente, daquele que vai realizando suas obras, vai sinalizando ao homem a sua existência. Esse Deus está falando contigo, esse Deus está dizendo: eu posso te ajudar, eu vou fazer aquilo que você precisa, mas é necessário acreditar neste Deus. E ele diz: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Tiraram a pedra. Deixaram Jesus se aprofundar no desafio. Ele levanta os olhos para o céu. Sabe por quê, amado? É lá que se encontra o poder de Deus, é lá que se encontra a vida, é lá que está o Deus soberano. É Ele quem pode. Ele agradece. Antes de dar qualquer ordem, ele disse: muito obrigado, Pai, graças te dou. Louvado seja o nome do Senhor.
Quando nós estamos em situações difíceis, primeira coisa, não murmure, diga: Pai, graças te dou, porque chegou o momento de ver a tua glória, chegou o momento de ver a bênção se manifestar, chegou o momento de ver os meus adversários caírem por terra. Pai, graças te dou, porque tu és um Deus fiel, porque tu não desamparas. Pai, graças te dou, porque tu me amas verdadeiramente, tu me ouves, tu me respondes. É assim que devemos nos portar, porque foi assim que Jesus Cristo nos ensinou. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele diz assim: e tendo dito isto, clamou com grande voz. Ele havia se agitado no espírito, ele se perturbou, como vimos aqui, ele se revoltou com aquela situação, e agora ele estava o quê? Ele estava dando uma ordem, em um clamor, gritando. Às vezes as pessoas se incomodam quando os irmãos vão orar e oram mais forte, oram numa voz mais alta. Não precisa disso. Amado, nesse dia eu creio que muitos iriam se incomodar, né? Pessoas que não creram, para que essas gritarias todas. Jesus Cristo, ele dá um prato, ele levanta a sua voz, e como tem aqui, está escrito, ele diz assim: clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Veja só, Jesus talvez se dissesse assim: saia para fora, quem tivesse lá morto lá dentro ia sair, mas ele disse: Lázaro, ele chamou só Lázaro, saia para fora. E a palavra diz: e o defunto ouviu e obedeceu a ordem, saiu. E Jesus fez a ressurreição ali, se manifesta aos olhos de todas as pessoas. Graças te dou, Pai, porque está com 4 dias, aqui há uma impossibilidade, não tem nem como. Não tem como alguém olhar para esse milagre e dizer: eu não creio, eu não acredito. O Pai é poderoso. E eu quero lhe dizer uma coisa. Jesus disse para a igreja: eis que vos dou autoridade. Ele deu autoridade à igreja. Jesus Cristo disse: ide e pregue o evangelho. Jesus disse: expeli os demônios. Jesus disse: imponham a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus Cristo é poderoso. Jesus Cristo quer entrar na sua vida. Jesus Cristo quer verdadeiramente fazer aquilo que você precisa. Mas você precisa olhar para Deus e entender: não há limites para Ele. Ele pode todas as coisas. Não há um problema. Seu problema é o de Lázaro? Se não, meu amado, se Ele fez isso com Lázaro, como Ele não pode te abençoar? Não há limites para Deus. Deus te abençoe.